Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, todas e todos, como agora é a moda dizer-se, que no meu tempo, quando se dizia todos, englobava o masculino e o feminino. Agora não. Há que se especificar, porque senão está a cometer-se um crime de lesa majestade gramatical e pessoal. Bem-vindos também a todos os que nos acompanham através das redes sociais, seja agora a acompanhar-nos em direto, ou seja a posteriori, porque há pessoas que não podem assistir no momento, mas vêem-nos posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos. E que sejam também muito, muito bem-vindos aqueles que estão aqui connosco e que nós não conseguimos ver. E esses são sempre bem acolhidos, não só por nós, embora nós vejamos, mas principalmente pelos mentores espirituais desta casa. Temos hoje, como todos os sábados, mais um tema para debatermos, para refletirmos, cujo expositor hoje é o Fernando Barroso, como já tinha sido anunciado anteriormente, e cujo tema então é as adversidades da vida e o espiritismo. Posto isto, e antes de darmos início ao trabalho, à palestra propriamente dita, vamos fazer uma pequena prece de abertura dos trabalhos, para nos sintonizarmos com a equipa espiritual, para nos sintonizarmos com Jesus e para nos sentirmos bem com o ambiente que a equipa espiritual já preparou para nós. Convido quem quiser a cerrar os olhos, se sentirem bem, se estiverem à vontade, e vamos, de facto, agradecer a Deus, o Pai Criador, por toda a sua obra, pela nossa criação, pela criação de todo o universo. Vamos dar-lhe graças pela sua bondade, pela sua generosidade, pelo amor que ele dedica a toda a criação, a tudo quanto Deus criou. Ele ama de igual maneira. E não podemos esquecer também a justiça das suas leis, que as suas leis são justas, já que Ele é a bondade suprema. Vamos agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso amado mestre, que superintende os trabalhos desta casa, que está aqui conosco, porque ele disse: quando vos reunirdes 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio de vós. E ele está aqui conosco a amparar-nos, a encher-nos das suas bênçãos, da sua luz e do seu amor. Aos mentores espirituais desta casa, queremos agradecer o bom ambiente de que já falámos anteriormente, a paz e tranquilidade que aqui se vivem, o conhecimento que aqui vimos buscar, as ferramentas de que necessitamos para sabermos aceitar as vicissitudes da vida de acordo com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá. E esse conhecimento aprende-se pela teoria, mas principalmente pela prática. Se nós, connosco próprios, com as nossas famílias, nos nossos lares, nos locais de trabalho e em todos os locais por onde passarmos, se pusermos em prática o conhecimento que adquirimos nesta casa espírita, sentir-nos-emos muito mais felizes. E o mundo seria muito melhor se esta cadeia de amor, esta cadeia de positividade se estendesse a toda a humanidade. Vamos pedir a toda a espiritualidade bondosa que ilumine os homens, que os torne caridosos, que deixem de parte o orgulho e o egoísmo, por forma a terminarem as guerras que assolam este lindo planeta, que foi criado com tanto amor e que foi preparado para tudo o que tem vida aqui prosperar, e que nós, humanidade, temos estragado. Mas vamos ter fé
porque Jesus está ao leme desta grande nau e não vai deixá-la sussurrar. Por isso, que toda a espiritualidade bondosa, todos os anjos de luz, espíritos protetores, todos encham os corações dos homens com muito amor, que é efetivamente o combustível para que tudo flua bem, para que tudo corra bem nas nossas vidas e nas vidas de toda a humanidade. Com muita gratidão, o nosso grande bem-aja a todos, dos dois lados da vida. Que assim seja. Fernando? Boa tarde. Boa tarde. Queres vir para aqui? Não. Estás à vontade. Não. O que é que queres que eu faça? Agora só carregas nas setas. É isso. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. As adversidades da vida são o nosso dia-a-dia, não é? Aquele amaranhado que ali está é também o amaranhado da vida nos vários planos que nós temos. Tem várias cores, como vocês podem ver, umas mais longínquas, outras mais próximas. Há aqui planos diferentes em que aquele emaranhado de problemas nos vem assaltando. E se vocês repararem mesmo nesta imagem, há sim algumas coisas que geram redes e que outras redes são suportadas por elas. E a nossa vida é isto. Algumas adversidades, nós entendemos-las como cruz, como maldosa. Mas vamos ver que, de facto, a coisa não é assim. E o Espiritismo convida-nos a apreciar as adversidades de uma outra forma. E para começar isso, vou ler-vos um poema. Era para incluir aqui a música, posso mostrar a música no final, mas por causa de problemas de autoria, direitos de autor, eu, em vez de pôr a música, que porei no fim, se assim quiserem, lia-vos o poema que suporta essa música, que é do Chico Buarque de Holanda. O poema é a vida. Se isto quiser, não é? Porque a Paula foi muito bondosa a pôr-me aqui as coisas, mas isto agora... Se calhar foi só pela bondade. Mas isto não... Faltava dar um fim. Vida, minha vida, olha o que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que eu fiz. Verti a minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens de vida vadia, mas vida ali, eu fui feliz. Eu quero luz, e sei que para além das cortinas dos palcos são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás, arranca vida, estufa, veia, pulsa, 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 pulsa mais. Mais, eu quero mais que todos os barcos que recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais, arranca vida, estufa a vela, me leva longe, leva mais. Vida, minha vida, olha o que eu fiz, toquei na ferida, nos nervos e nos fios, nos olhos dos homens, de olhos sombrios, mas vida, ali, eu sei que fui feliz. Este princípio deste poema que reverte, que fala muito da vida, em que procurou a todo o transe, mesmo que fossem em momentos vazios, em que deitava a vida na pia, quantas vezes nós fazemos isso? Perdemos a vida, perdemos o tempo, porque nos escondemos debaixo da almofada, ou que metemos a cabeça na areia, como dizia de avestruz, e não resolvemos os nossos problemas, porque primeiro não queremos conhecer-nos a nós. Esse é o grande risco da vida, é o grande risco do problema
e é o grande risco das adversidades que nós, por vezes, com as quais nós nos deparamos. Chico Buarque de Holanda, um grande autor, cantautor brasileiro, que vale a pena pesquisar. E segundo o Espiritismo, e aqui temos mais uma imagem que nos mostra o emaranhado e a vida nos diversos planos que nós vamos vivenciando. Segundo o Espiritismo, quando tudo dá errado, estamos perante a hora de respirar fundo e entender que cada adversidade é uma oportunidade para o nosso crescimento. Se assim não for entendido, dificilmente nós vamos conseguir crescer e vamos conseguir evoluir espiritualmente. Se não reconhecermos esse entrave, essa adversidade, como uma oportunidade de crescer, dificilmente nós vamos conseguir virar a vida ao contrário, no sentido de positivo da nossa evolução. No entanto, nós todos sabemos, é muito fácil dizer, mais difícil é fazer, encarar as adversidades nesta perspectiva, quando estamos mesmo no olho do furacão, como diz o texto. E se nós estivermos no olho do furacão, mesmo no centro do problema, muitas vezes não conseguimos ver esse problema porque não nos colocamos de fora em relação ao problema. Colocamos-nos dentro e deixamos-nos emaranhar e afundar com esse problema. Se assim não for, dificilmente nós conseguimos ultrapassar as dificuldades que se nos deparam. E na maioria das vezes é necessário olhar bem para fora, olhar bem para aquilo que se nos depara, porque nós precisamos da tempestade para ver o arco-íris. E se assim não for, aquele ditado popular que depois da tempestade vem a bonança, não teria sentido. E o povo tem sempre razão. O conhecimento popular é sempre algum acrescento para nós mesmos. Então nós precisamos da tempestade para ver o arco-íris. Nós precisamos da chuva para apreciar o sol. Precisamos do frio para apreciar aquilo que é positivo na vida também, mesmo quando está frio. Esta forma de pensar é muito difícil de pôr em prática, principalmente quando parece tudo cair em cima de nós. Quando o mundo desaba e nós dizemos que está tudo a cair em cima de mim, porquê eu, porquê agora? Porquê é que está tudo em cima de mim? É muito difícil ter a perspectiva de que isto me está a acontecer porque eu tenho que crescer. É muito difícil de nós assumirmos isso. E então fica o convite que eu lanço esta tarde, que é me embarcar na viagem da descoberta, ou da autodescoberta e da transformação. Porque se nós não procurarmos descobrir em nós qual é o problema, dificilmente nós transformamos esse problema numa oportunidade. É a oportunidade, somos nós que a vamos criar. Ela está posta perante nós, nós podemos ir ao encontro dessa oportunidade ou abandonar a oportunidade em função daquilo que nós não sabemos fazer por nós mesmos. Eu não queria complexificar, não queria complicar a coisa, mas se me deixarem, se me permitirem, se houver alguma dúvida, levantem o braço, que eu também paro e não tenho problema com isso. Então, este desafio que eu mantenho para a tarde é desafiar a desvendar os ensinamentos espíritas que nos podem auxiliar nos momentos mais desafiadores da nossa jornada terrena. A nossa jornada terrena é complicada. A vida na Terra é complicada. Mas não é só para os seres humanos, é para todos os seres que habitam a Terra. O que é que o Espiritismo propõe? Quando tudo dá errado. Não sabes, João? Em alguns momentos, quando tudo parece desmoronar, é comum nós perguntarmos: o que é que eu fiz, ou o que fiz eu, para me acontecer isto? Mas porquê? Porque eu? A resposta, no ponto de vista do Espiritismo, está dentro de nós, está à superfície,
está ao nosso alcance. É uma oportunidade de evolução. Se não for entendido assim, dificilmente nós conseguiríamos dar a volta a todos os problemas e todas as adversidades. Na perspectiva espírita, então, os momentos difíceis, onde parece que tudo dá errado, têm um significado muito profundo. Esse significado profundo nós estamos a descobri-lo e vamos aprofundá-lo ao longo desta nossa conversa e desta nossa tarde, se assim for possível, se eu souber comunicar este problema. Em vez de se considerar como castigos ou provas de má sorte, que acontece muito connosco, muitas vezes, mas o que é que eu fiz de mal para que isto me esteja a acontecer? Porque eu tenho mesmo azar. Mas, ok, o pneu furado do carro. Epá, porquê agora que está a chover? Aprendemos mesmo essa manobra, mesmo mudar o pneu quando está a chover e ficamos todos molhados, a coisa acaba por resolver e acabamos por nos constipar um bocadinho, mas não sabemos prevenir antes. Se calhar o pneu já ia vazio. O Espiritismo propõe-nos ver esses momentos como experiências de aprendizagem e crescimento espiritual. E se quiserem, nós podemos resumir todas estas adversidades nesta frase. Todas as adversidades da vida são momentos e são oportunidades de crescimento espiritual e de desenvolvimento pessoal. Nós estamos cá para evoluir. Se não fosse esse o caminho, não valia a pena estarmos aqui. Uma história. Alguns já conhecem a história. Está dado o sinal. Pegadas na areia. Eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor e no firmamento passavam cenas da minha vida. Por cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e outra era do Senhor. Quando na última cena da minha vida passou diante dos olhos, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho pela minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes do meu viver. Isso aborreceu-me de veras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que, uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, apenas havia um par de pegadas na areia. Não compreendo porque é que, nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor respondeu-me: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de prova e sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te peguei ao colo. Este sinal, esta história, mostra-nos que não estamos sozinhos e que a vida, ou na vida, nós temos sempre quem nos acompanha, quem nos traga até nós, quem nos traga até ao futuro, que nos leva até ao amanhã. Portanto, não estamos sozinhos. Mesmo nestas jornadas em que aquele movimento daquele homem a levar aquela pedra imensa por aquela encosta possa ser muito difícil, não estamos sozinhos e é nesta luta que nós nos encontramos. E não pensem nunca que aquilo que vos acontece ou que nos acontece sem que nós possamos resolver. Tudo o que está planeado, tudo o que nós temos pela frente está ao alcance da nossa força e da nossa maneira de estar. Segundo a doutrina espírita, cada um de nós está num contínuo processo de evolução. Cada dificuldade enfrentada na Terra é uma chance de desenvolvermos virtudes, como o perdão, a paciência, a tolerância e a compaixão.
estas 4 virtudes, não diria que eram as principais, mas são muito importantes na vida de cada um em relação ao outro. Nós vamos ver que nos desafios que se nos deparam pela vida fora, alguns deles que são familiares, outros que são profissionais e existenciais, nós vamos ver que algumas destas capacidades e destas competências têm que ser desenvolvidas logo desde o princípio. O perdão, a paciência, a tolerância e a compaixão. É a partir dos obstáculos que superamos limites e desenvolvemos as nossas capacidades. Só com as adversidades, só com os obstáculos, é que nós conseguimos verificar se temos condições ou não para prosseguir na vida e evoluir nesse mesmo caminho. Sem ela, não tinha piada nenhuma. Ou seja, temos a oportunidade de viver na Terra para buscar o nosso aperfeiçoamento. Os desafios são intrínsecos à vida de qualquer ser vivo. Estamos na Terra, a Terra é um planeta de provas e expiações, por enquanto. Esperemos a evolução deste processo. E, portanto, não há nenhum ser vivo que não tenha as suas provas e expiações. Sendo assim, o ser humano não escapa desse aspecto natural. Não há sequer uma pessoa na Terra livre de obstáculos. Não há ninguém sem problemas na vida. Mas só é a minha que me acontece. Não. Acontece a todos, umas de uma maneira, outros de outra. Afinal, o nosso planeta é um mundo de provas e expiações. O que é isso? O que é isso de provas e expiações? Fala-se tanto de provas e expiações, afinal, o que é que falamos quando falamos disso? Como é que vamos lidar com elas? Já nos perguntamos várias vezes porque é que tudo dá errado comigo. É provável que esteja a enfrentar o que o espírito humano chama, o espiritismo chama, provações ou expiações. Mas o que é, cada uma exatamente e como lidar. Provações são desafios colocados em nosso caminho para testar a nossa evolução moral e espiritual. São programadas antes do nosso nascimento, durante o chamado planeamento reencarnatório, e têm como objetivo ajudar a desenvolver as nossas virtudes e a superar as nossas imperfeições. As expiações são situações que vivenciamos como forma de resgatar faltas cometidas em vidas passadas. Elas representam a lei de causa e efeito em ação, ou seja, servem para nos ensinar a importância das nossas escolhas. O livre-arbítrio a que nós estamos dotados leva-nos, por vezes, a caminhos ímpios, a caminhos difíceis, a caminhos mal escolhidos. São provas, são expiações. São esta questão que está aqui colocada das expiações que nós temos que ultrapassar e ter a capacidade de superar. E agora? Sem desafios não há evolução. Concordam com isto? O que é que podemos acrescentar aqui? Este slide está aqui mesmo para debate, para criar este espaço de diálogo. O que é que nós podemos acrescentar aqui? Pode ser que venha a seguir, mas eu gostava de ouvir algumas coisas que possam vir da vossa parte. Sem desafios não há evolução. Alguém que não... João, tu às vezes estás em desacordo, não... Estás a pensar. Não há evolução. Não há. Os desafios são a aprendizagem. Sempre? Não explicação. Centro da vida. Como? Em tudo na vida. Em tudo na vida? Até um ginasta, se não tiver um obstáculo para transpor, ele estagna, não evolui. Portanto, fica parado. Nós também. Se não tivermos desafio na nossa vida, ficamos sem evoluir, ficamos no nosso mundinho,
sem abrirmos os horizontes para vermos mais além. Quando tu estavas agora a falar no... Inclusive, não nos munimos até de ferramentas para que a nossa inteligência nos permite ter, já que Deus não a deu, para conseguirmos ultrapassar os obstáculos, os problemas, os desafios, para podermos estar a evoluir. Podemos, inclusivamente, cair na inércia, que é extremamente perigoso. E quando estava a ação a falar, eu lembrei-me, que ela falou do atleta, eu lembrei-me de um atleta de alto gabarito, se assim quiserem, que é o Cristiano Ronaldo. A superação desse atleta enquanto jogador de futebol, em busca, dizem alguns, dos recordes, é por causa da capacidade muito própria que ele tem de lutar em relação àquilo que se lhe propõe ou que tem à frente. Ele tem 38 anos e continua a ser e a bater recordes todos os dias. É nesse conjunto de adversidades que ele se propõe avançar para bater o outro recorde que vem a seguir. Sem desafios não há evolução. E os desafios são da vida familiar, alguns deles. Outros desafios são muito próprios, muito existenciais. E a vida familiar transporta-nos muitas vezes para situações muito objetivas que criam problemas que, por vezes, nós levamos de casa para fora ou que trazemos de fora para casa, sem se conseguir separar esses dois mundos. E esses problemas são, muitas vezes, isto. A família é o primeiro grupo de convívio de todo o indivíduo. É o primeiro núcleo. Enquanto seres que nascemos, que crescemos, que desenvolvemos, é no seio da família que isso muitas vezes acontece. Quando a família é desestruturada, passa-se muitas vezes a outro problema, que é o suporte daquilo que nós somos, é daquilo que queremos ser. E a coisa complica-se. O que aprendemos no relacionamento familiar é refletido em todos os outros relacionamentos. Concordam ou não? É de casa que nós levamos as coisas para fora? Casa de pais, escola de filhos. Outro ditado bate certo. Mas todos, se formos ao encontro... É a primeira célula. Mal. Ignora. É para correr bem. É, eu sei. É adversidades, não tem problema. O problema resolve-se. Ou seja, em harmonia entre os familiares é o exemplo de como tratar e amar o próximo fora do lar. Não há outra alternativa. Se não começarmos em casa neste trilho de amor e troca de afeto, vamos para a rua e nada disso acontece. Porque não estamos suportados nisso. Eu lembro-me de uma vez ter ido à prisão Escola de Leiria fazer uma ação de apoio a quem lá está. E estava um menino, porque menino era, porque aquilo eram os jovens que estão dos 18 aos 24. Ele estava no limite, estava nos 24, estava há 6 anos lá e não tinha tido uma única visita. É natural que, vindo de uma família desta natureza, que não faz uma visita ao senhor que está detido durante o espaço de 6 anos, é natural que este miúdo tivesse problemas de encarar a vida fora, no meio da sociedade. Se não tem apoio, se não tem estrutura, se não tem quem o suporte, como é que ele ia encarar a vida na sociedade, que é uma selva inacreditável, em que todos andam a comer o outro, em que todos andam a matar o outro? A vida familiar é extremamente importante para vencermos o egoísmo e pensarmos no outro. Quem mais deixa esta questão vincada de vencer o egoísmo e pensar no outro? A mãe
A mãe que abdica muitas vezes de si em função do filho. Não vale a pena pensarmos de outra forma, porque temos este primeiro sinal em casa de que a mãe muitas vezes abdica de si mesmo para lutar em função do filho, para ir em função daquele que gerou. E pensar no outro. Desafios existenciais são aqueles que nós temos e vivemos fora do seio familiar e no meio, no trabalho, na sociedade, em tudo aquilo que nós nos encontramos e envolvemos. Toda a gente, todos já pensámos pelo menos uma vez qual é o nosso propósito na Terra. O que é que eu estou aqui a fazer? Por que é que eu vim aqui agora? A vida é só isto, não é? Então, a vida é só isto. Eu estava-me a lembrar, quando disseste a vida é só isto, eu lembrei-me, então, mas isso não era um grande investimento de energia por parte de quem criou tudo isto? Ter-nos preparado para 80 anos de vida, acho que é muito pouco, não é? Então vínhamos cá cumprir 80 anos de vida e depois apagou-se. Estão aqui alguns já fora de prazo. Está bem. Não vais para mim que ainda não vais chegar. Epá, está bem. Mas se juntarmos 2 ou 3, também chegamos lá. Mas também podes pôr 100. Sim, pronto, mas ficamos nos 80 então, para validar, porque o que é que eu vim aqui fazer? O que é que eu estou aqui a fazer na Terra? Porquê é que eu estou aqui agora? Eu digo o que é que cá está. Se calhar toquei aqui em alguma coisa. Não. Quando fazemos atualizações, isto é uma coisa. Deixa estar. Já não mexo mais nisto. Vou só tocar ali assim, devagarinho. Não batas mais na mesa, que eu não sei se isto não vai saindo. Faço só assim. A vibração é tão forte. Faço só assim. Indagar o caminho da vida é um comportamento habitual do ser humano. Não vou encostar mais ao computador, vou só tocar assim, levezinho. Perguntas porque eu, porque não eu, são constantemente lançadas no universo. Temos a resposta direta ou não? Porque eu, porque não eu? Lançamos essa pergunta, mas a resposta só nos chega quando a adversidade acontece. E é curioso, porque a primeira pergunta, porque eu, nós só fazemos quando nos acontece alguma coisa negativa. Não? E porque não eu, quando queremos que nos aconteça alguma coisa positiva. Mas esse tipo de perguntas ou essas questões que nós lançamos no universo, ou que fazemos para nós mesmos, são num plano muito comum de egoísmo humano. Não é? Só olhamos para o nosso umbigo. Porque eu? Então eu o outro que está... Porque é eu que me dói a unha do pé. Porque é eu, quando o outro não tem o pé. Vou fazer a pergunta de outra maneira, um bocadinho mais forte, se calhar. Porque eu, que tenho um irmão deficiente, e porque eu voltei a ter uma neta com a mesma deficiência. E agora deve a perguntar, mas por que não eu? Também fiz essa pergunta Porque assim. pode ser, pois, Porque não eu. pode acontecer às outras pessoas, porque não a mim? Porque não eu também. Também fiz essa pergunta no fundo. Mas essa pergunta é muito comum, mas nós fazemos-la sempre, como foi dito, sempre em função da melhor parte para nós. E é um primeiro passo para a obtenção das respostas e para aprendermos sobre a vida e sobre nós. Porque se não fizéssemos este tipo de pergunta, não faríamos o movimento, o impulso em busca da resposta. em busca da solução. Já é meter-nos a caminho. Já é o princípio do caminho. Já é o princípio do caminho, porque fizemos a escolha entre avançar com o pé esquerdo ou com o pé direito. Não é?
Essa escolha é muito própria do ser humano. Vou avançar, ok, mas vou avançar como? Pela positiva ou pela negativa? Eu lembro-me sempre, quando abordo estas questões, que nós fazemos escolhas. E a minha irmã, ao longo da vida, fez escolhas e teve consequências das escolhas que fez. As consequências foram a morte. Morte física. Morte física, sim, porque ela, felizmente, continua. Mas o caminho que ela escolheu foi do consumo de drogas pesadas. Não me importa, é a vida, estamos cá. E numa dessas ações de consumo, usou uma seringa que não devia ter usado, que estava infectada com hepatite C. Morreu com a hepatopatia. Hepatopatia chama-lhe o povo cirrose. Ele não bebia uma gota de álcool. O fígado ficou completamente deteriorado em função da hepatite. O abdômen era imenso. No dia em que ela desistiu de estar cá, em que se desligou da própria vida, que já estava ligada a máquinas, mas ela também decidiu desligar-se ela mesma, eu fui visitá-la ao hospital e senti essa mesma questão que ela iria desistir naquele dia. E cheguei a casa e fiz a minha carta de despedida. Está pública. Mas a escolha foi dela. O caminho escolhido foi ela que o escolheu. Eu não vou estar com isto nunca a dizer porque eu ou porque que a minha família passou. Não, foi uma escolha dela. Mal feita, na minha perspectiva, mas feita porque ela teve esse caminho. Deixou 2 meninos pequenos na altura. Hoje estão 2 homens. Esses miúdos viveram institucionalizados. Foi negativo isso? Não foi negativo. Eles viveram numa casa de afetos. Foram cercados de afetos também por quem os contactava. Na escola, na instituição onde estavam, na família alargada, dos vários processos que viveram. Hoje um deles tem 2 meninas já a caminho. Já cá estão. E o outro a caminho está de começar a vida. Curiosamente, esse mais novo está a trabalhar na casa onde foi acolhido. Nada é publicado. Não é? As sementes que lá ficaram, não é? Está a trabalhar na casa onde foi acolhido. O que ele recebeu, o que está. Incrível. A vida é chegar e receber. Quando ele faz este caminho e aceita o trabalho que está, ele tem a consciência que sabe mais do que os outros que são monitores e que nunca passaram por lá. Ele esteve lá. Viveu na primeira pessoa. E é neste caminho, e portanto é neste porque não eu ou porque é eu, que ele também soube dar a resposta e hoje está a dar a resposta e, por exemplo, arranjou bilhetes para os meninos para irem ao futebol do Benfica contra o Estoril. E foram todos lá ver o jogo. Ele fez outra pergunta, não é, Fernando? O que é que eu posso fazer com isto que a vida me traz? Isso. O que é que eu posso fazer para não permitir que outros venham a viver aquilo que eu já vivi? Em que é que eu posso ajudar? E essa ajuda ele está a fornecê-la por dentro. Enquanto que o outro não foi capaz sequer de ficar lá dentro até ao fim. Criou conflito. Era de natureza conflituosa, mas está cá. E agora, não sei se ele quer. Além da dúvida sobre a existência, do sentido da vida, ainda há outros desafios existenciais. E é neste sendo dos desafios existenciais
que nós vamos aprender sempre a viver. O livro dos conflitos existenciais de Joana de Ângelis lista os principais desafios da existência humana. Estão aqui listados abaixo. Vejam se é verdade ou não. Fugas psicológicas, preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, adições, todas elas. Tabagismo, vazio existencial, stress, fobia, coragem, amor, morte. São estes os grandes desafios existenciais. Encontram mais algum? Se encontrarem, digam que é para acrescentar. E todos eles derivam daqui, todos eles partem deste conjunto de elementos que estão muito ligados à nossa existência. Eu não conheço ninguém que não tenha adição nenhuma. E estou a falar da adição, estou a falar da vida. Eu fumo. Não devia fumar. Ainda hoje na farmácia, a falar com a menina da farmácia, ela me dizia: então, mas há uns comprimidos muito bons para isso. E eu disse: sim, está bem, mas tem toda a razão. E são caros, não são? São caros. Então só vale a pena tomá-los se eu tiver vontade de deixar de fumar. Não é? O ser tem sempre que colaborar. Se o ser não colaborar, não vale a pena. Não vem de fora, tem que vir dentro. Pronto, aí está. Não é? Porque se nós não fizermos esse ponto de partida, se não estiver dentro de nós, não vale a pena ir ao encontro de nada. Então são esses problemas existenciais. O ser humano está a trazer para a Terra, para a vida, para a sociedade, esta problemática toda. Orgulho, egoísmo. Isso. Só a base, é o ponto de partida. E a vaidade, é o orgulho. Ui, esqueci-me dessa. Esqueci-me dessa da vaidade, do orgulho. Podia estar aqui também a juntar isto tudo. As nossas vaidades. O orgulho dos nossos filhos. É o que nós consideramos bom, não é? O egoísmo. Sim, até porque nós, eu estou a dizer isto agora, nós portugueses, quando o Cristiano marca um golo, todos nós saltamos, não é? Eu não. Eu nem quando o Benfica marcou o golo, agora no estádio de Leiria, eu me levantei, continuei impávido e sereno. Isto vai trazer outras preocupações. Esse tipo de temas. Ok. Não se partam disto que eu me senti diminuído. Estás, não estás? Não, perderam também. Perderam também, esquece. Não é por aí. E do Livro dos Espíritos fui buscar apenas uma das questões. E a questão é esta. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Outra vez a mesma coisa. Porquê eu? Porquê agora? Porque a resposta dos espíritos é muito simples. É aquilo que estavas a dizer há bocado da inércia, da ociosidade, do não ser, do não querer, da falta de fé e geralmente da sociedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida, mais durável do que esperavam. Se assim não for, se não for com este princípio, ligado sempre à felicidade, ao crescimento, ao desenvolvimento, não vale a pena. E é uma ação. Nós temos que agir. Enquanto não houver ação, há ociosidade. E a partir daí, descamba tudo. Embora... Tudo no universo é ação. Embora movimento. Os romanos, quando estavam aqui nesta zona, tinham muito o culto do ócio. E por isso as termas.
Às vezes eu sinto-me um bocado romana, mas não posso ser sempre romana. Pronto, mas era por esse caminho que eu ia. Quer dizer, mas eles trabalhavam muito também. As estradas todas que temos pela Europa fora e pontos que ainda lá estão, foi um trabalho deles. As que ainda duram, as outras são nossas. Não é? Ainda há pedrinhas aí, estradas aí que ainda são vias romanas. E estão aqui há séculos e séculos. Não é? Mais outro poema, eu gosto muito de poesia. Isto para concluir um bocado esta onda. Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não tem cor? Não, tem cor e tem forma. A beleza é a existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe. É o nome que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão. Não significa nada. Então, porquê é que eu digo? Porque digo eu das coisas que são belas. Alberto Queiro, Fernando Pessoa. Querem ler? Quer alguém ler alto isto? Para tornar mais... Mas podes ler outra vez. Então vá, a Jenny vai ler. Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não, tem cor e forma. A beleza é existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe. É o nome que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão. Não significa nada. Então, por que eu digo as coisas são belas? Alberto Caído. A vida é isto. A vida é isto. A vida é luta, é crescimento. A vida é bela. Mas nós temos que ser capazes de transformar todas as adversidades na beleza que a vida tem. É a minha resposta à pergunta que ele faz, está dos versos acima. Porque é que eu digo que as coisas são belas? Precisamente pelo agrado que as coisas me dão. Então, E a vida E a vida só faz sentido se nós soubermos encontrar pela vida as coisas que a vida nos dá. O que é que nós andamos aqui a fazer? Nós andamos aqui a fazer o caminho da nossa evolução. Em função de quê? Daquilo que aconteceu ao longo da nossa existência. De qualquer delas. E eu tenho péssima memória. Mas vou tentando encontrar ao longo da vida as coisas para melhorar todos os dias. Às vezes não me lembro do que passei do que é que almocei. Hoje sei. Hoje exercitaste a memória. Os livros que suportaram este trabalho: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e o problema do ser do destino da dor, ainda o poema do Chico Buarque, e depois aqueles dois sites que eu pesquisei. Um deles é a música do Chico Buarque, da vida, que já vamos ouvir daqui a bocadinho. Que nós não estamos a passar online só por causa dos direitos de autor, mas em casa cada pessoa pode... Sim, o site é este. Eu já vos digo depois qual é a música também. E obrigado. Obrigada. Se entretanto quiserem pôr alguma questão que eu saiba responder ou discutirmos a questão por todos. Porquê eu? Eu tenho que saber o porquê do porquê eu. Eu vou atrás daquele porquê. Entender e mudar lá dentro, porque não fazer mais aquilo que eu fiz. É o porquê do porquê. É isso. Mas o problema é quando começamos. O
problema é quando começamos a pôr o porquê do porquê, estamos sempre com porquês para trás. Isso nunca- Então, a nossa reforma. E volta atrás. E depois procuramos a reforma. Sim. Por exemplo, a sua irmã morreu, Sim. tem porque escolheu um mau caminho, não é? Escolheu o caminho que ela escolheu. Não. Mal ou não, Sim, escolheu mal ou o não caminho. é aquela consideração que nós A fazemos. consequência da morte dela foi uma escolha do caminho que ela seguiu. Claro, sim. Mas há pessoas que não escolhem os caminhos delas e Se calhar escolhem não aqui na vida, mas a escolha é feita fora daqui. Fora do, ainda naquilo que foi chamado aqui plano reencarnatório. É o planejamento. A escolha é feita antes da reencarnar. Antes do nascimento é feita uma escolha. Antes do nascimento é feita uma escolha, sim, te dá uma escolha, então. que é o nosso plano reencarnatório. Desculpa, cada vez nós aqui não nos entendemos, mas lá em casa certeza que não ouvem nada. Pois, sim. Então, alguém estava a dizer, Diz. Alguém estava a dizer, Eu estava a dizer que tudo é uma escolha. tudo é uma escolha. É verdade. E a escolha podia levar a pensar que há pessoas que chegam à vida numa nova encarnação, ou na reencarnação, chegam cá com alguns problemas. Esse planeamento foi feito fora do plano da Terra, foi feito no plano existencial, foi feito antes de nascer. Para resgatar, para espiar, para qualquer dessas questões que muitas vezes nós não percebemos neste plano que nós temos aqui a vivenciar. com a devida atenção à ressalva de que há situações, vamos pegar no caso da tua irmã, ok? Uhum. E ela não nasceu para vir a desencarnar dessa forma. É importante que se Sim. ninguém nasce, Ninguém nasce para morrer, nasce com um determinado ou fio. para ser suicidado, ou para Sim, ser sim. violado, para morrer por suicídio Sim. indireto, pronto, vamos dizer assim, ou para se drogar. Sim, não há essa escolha. Exatamente. A escolha é feita aqui. O nosso projeto de vida é sempre de superação. Há situações que nós já trazemos em projeto de vida, por questão dessas situações que já são expiação, as tais provas que fomos falhando Ao longo da existência. encarnações, se tornaram expiação. Nós vamos ter que harmonizar, superar, aprender a corrigir. Não vai pelo amor, vai pela dor. É uma experiência. Mas sempre sujeitos à superação, sempre sujeitos ao sucesso. No entanto, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, está lá muito taxativo, muito bem explicado, recomendo toda a gente ir ver, até podem descarregar gratuitamente em PDF na internet, que há muitas situações que nós atravessamos na vida física que eram completamente escusadas. Não é o exemplo que eu sei que estavas a referir, mas é o exemplo, por exemplo, da tua irmã. Vês aquelas coisas. O que estavas a referir eu sei que não era. Mas aquele exemplo era. Há situações que nós vivemos extremamente difíceis, mas que foram causadas pela nossa inconsequência, pela nossa incúria e quantas vezes até a ociosidade, que não nos apeteceu fazer diferente. E funciona como um efeito bola de neve. Lá mais à frente nós vamos referir aquilo. Como outro caminho que ela escolheu. Como tabaco. Exatamente como o tabaco. Mas é verdade. Quer dizer, eu estou a tirar uns minutos de vida a cada cigarro que fumo. Também tenho consciência disso. Terei consequências disso. Mas também não deixo de, com alguma incúria, ter prazer no cigarro que fumo. Fazes uma escolha. Faço uma escolha. Ficas sujeito à consequência dessa escolha. Olha, e em relação à Luísa, no ela ter dito que não se faz escolhas. É assim, Luísa, muitas vezes nós desencarnamos, quando o nosso corpo morre, não é? Nós regressamos à pátria espiritual. E quando chegamos lá, temos percepção dos erros que cometemos, não só nesta existência, como em existências passadas. E depois pensamos assim, olha os disparates que eu fiz, olha as porcarias que eu cometi.
Quando eu for numa próxima encarnação, eu quero pagar isto, eu quero resgatar. E então quero passar por isto, isto e isto, Para ver se consegue. por estas dores, como forma de me reabilitar dos outros todos que eu fiz. Só que depois, quando reencarnamos, chegamos cá abaixo e temos o dom do esquecimento, esquecemos que fizemos esses planos. E depois voltamos quando as coisas mais nos acontecem. Mas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes somos nós que as escolhemos. No nosso plano reencarnatório. E às vezes não nos é dado. Sabemos que é uma necessidade nossa. Necessitamos disso para nós evoluirmos. Lá está os tais desafios que nós temos que suplantar para evoluir. Daí a importância de nos conhecermos a nós próprios. Homem, conhece a ti mesmo, porque se eu me conhecer, sei qual é instintivamente os meus pendores. E sinto o aviso, aqueles alertas, aqueles desconfortos. Eu sinto esse aviso, depois escolho ouvir e acatar ou não. E todos nós já fizemos esse tipo de escolha e todos nós já fizemos o nosso tipo de escolha no fim de sermos instintivamente avisados e tivemos a má consequência dela. E depois, se for preciso na próxima, tendemos a É esquecer. curioso, isto que nós estávamos aqui a falar, Lívia, eu quando conheci o Espiritismo há 20 anos e que me ensinaram isto que eu agora estava a falar, deu-me uma tranquilidade, porque eu pensei, afinal, não é que eu pensava, Deus não gosta de mim, porque é que tudo quanto é de mal, tudo não acontece, é Deus que não gosta de mim. Eu, depois conheci o Espiritismo, comecei a estudar, e quando tomei conhecimento de que realmente nós não somos vítimas, somos muitas vezes, já fomos algozes noutras existências e que agora estamos a limar os erros que cometemos, as arestas do mal que fizemos aos outros, do mal que fizemos a nós próprios, e que muitas vezes nós dizemos, eu não escolhi isto. Não escolhemos conscientemente nesta existência, mas já escolhemos no nosso plano reencarnatório. E isto ajuda-nos muitas vezes a superar determinadas coisas na nossa vida. Comigo, pelo menos, teve esse resultado. É a luz do conhecimento, não é? A tal luz do conhecimento que nos ilumina, à qual nós vamos E dá-nos buscar as aceitação. ferramentas. Dá-nos aceitação pela compreensão. É a designação ativa. Em que o próprio Chico Buarque falava disso. Quer luz, quer mais luz. E essa luz é a luz do saber, é a luz do conhecimento, é a luz do conhecimento, do autoconhecimento, para podermos dar positividade à nossa existência. O autoconhecimento faz a diferença entre o estágio da revolta e da aceitação. Exatamente. Porque a aceitação não é só aceitar por aceitar. É aceitar porque compreendo o porquê das coisas acontecerem. E enquanto eu não compreendi, eu era uma revoltada. Quando compreendi isso, passei a aceitar e a tentar ultrapassar os problemas. Começar a perceber porque não eu. Pois. Acho que é a questão E inicial. depois deixei de Só dizer, fica porque é que melhor isto mal me quando começamos a acontece mim, aceitar as porque eu. coisas como elas são. Dizer, e porque não? Porque a realidade é essa. Quando elas nos caem em cima, é uma revolta enorme. Mas quando começamos a aceitá-las, Porque é tudo passa Mas temos que as compreender primeiro. aceitamos. Se não houver não é compreensão. logo, a aceitação não é logo. Não. Não é de imediato. De forma nenhuma. Começamos a compreender e a entender que não devia ser outra forma. Ainda há outra frase que quando eu recebi às casas espíritas, houve uma frase que me ficou até hoje, em Lisboa, num centro espírita: perante Deus não há injustiças. Sim. Portanto, perante Deus, sim, não há injustas. Sim, muitas vezes as nós pessoas temos dizem injustas. culpar Deus, não é? Não. Um bom livro. Isso é o castigo, era a história do castigo divino. Culpar Deus. Ele não fala. Um bom livro para o autoconhecimento é Ah. o Irmãs do Fogo. Quando É da Irmãs do Fogo. É Reforma Íntima. Reforma Íntima. É Irmãs do Fogo. Muito bom. Quando Santo Agostinho, no século IV, se deparou com a problemática do bem e do mal, e teve que justificar, ou encontrar uma justificação. Estamos a falar uns milénios atrás. Né? Nos anos 400 e qualquer coisa. Ou 300 e qualquer coisa. Que ele teve que justificar que Deus não era mau porque que o mal estava nos homens.
estava a falar disto mesmo, das escolhas que nós temos ou que não temos. Das escolhas que fazemos, bem ou mal. Porque Deus não é mau. O mal está nos homens. E não quero aqui só pôr os homens, desculpem lá. A ação começou aqui no princípio a falar todas e todos, portanto não. Eu hoje cometi uma incoerência ou uma coisa. Porque disse porque é que eu passei por uma situação e agora estou a passar. Porque é que Deus pôs a mesma situação pela Sim. qual eu já passei outra vez à minha Outra vez à frente. Essa é muito fácil. Eu não aprendi à primeira, né? Quando o Fernando é professor, quando a matéria... Não quer voltar a ser outra vez. É assim jeito a prova, só quer ser aluno. Não quer voltar a ser professor outra vez, esquece. Então, Existe. quando o aluno estudou a matéria, é submetido à prova e a prova não corre bem, então tem que voltar a estudar a mesma matéria, tem que voltar a ser submetido à prova, quantas vezes forem necessárias até que consiga aprender a resolver. Mas eu tenho uma resposta para isso também. Eu chumbei 7 anos à mesma cadeira na faculdade. Deves saber isso tudo, traz para a frente. O problema é fala. O problema fala é quando nós pensamos que passámos à primeira, porque é que se passamos à primeira e porque é que voltou à segunda? É porque não foi bem feita? Vamos começar aqui por substituir o termo problema por dificuldade, ou vicissitudes, ou oportunidades. Os japoneses já fazem isso, por exemplo, não é? Os povos orientais fazem isso. Sim. Eles não usam o termo crise, é oportunidade. O que é uma crise? A crise impele-nos à mudança. Nós aí sempre no mesmo, anda lá, estamos sempre a picar até que nós vamos, quer queiramos, quer não. E estas adversidades todas que o Fernando tem estado a falar são realmente estas pequeninas crises que para nós agora são gigantes, porque é ao nosso nível. Ainda não atingimos outro patamar e que vamos necessitar de as vivenciar até ao dia em que elas já não nos sejam necessárias e nós as libertamos. Mas enquanto estivermos em necessidade de fazer esta aprendizagem, nós estamos, é como os meninos estiveram a fazer clima. Nós vamos continuar a atrair e a necessitar o mesmo tipo de situação. Vamos lá outra vez. São leis do universo, não é? Quer queiramos, quer não, a nossa postura é a mesma. O que a vida nos vai dar é o mesmo até que nós mudamos e ao mudar já não dá, olha de lá, mas fazer isto ao contrário. Quando nós mudamos, já não atraímos o mesmo tipo de vicissitude. Mas a transformação tem que vir de nós. As crianças aprendem isto com os irmãos. A brincar, no estudo. É difícil você reconhecer o que você tem que mudar para aquela situação também mudar. Não sei. É difícil. É muito estudo, muito... Nós temos a eternidade voltar. Exatamente, a mortalidade toda. Deus é misericordioso. E há outra coisa que o Fernando tu apresentaste no início da exposição, que é, quando nós estamos no olho do furacão, é muito difícil. Eu ainda não notei ali na net aquela expressão que eu acho também muito, muito feliz, que é para vermos a ilha, nós temos que sair da ilha, senão nós não vemos a ilha, vemos terra. Então é preciso afastar-nos. E quando nós estamos a viver uma situação, nós estamos tão envolvidos que não temos a capacidade de ser isentos. Não temos a capacidade de saber analisar, porque as emoções superam tudo. Então não precisamos da ajuda do outro, que é a questão do atendimento, que vai ser o tema da próxima semana. Não vou falar mais, não ficar a palestra dada, não é? Mas podes começar já. Estamos aqui. O meu próximo compromisso é o jantar. Este é a abertura. Esta é a introdução do tema da próxima semana. Isto está tudo interligado, não é? Ajuda-te o céu a ajudar-te. Portanto, temos que ser nós a sentir o incómodo, a tal dor, que nos vai impelir em busca das respostas. Curiosamente, Deus criou-nos com um bichinho da ansiedade de conhecer. O que mais estimula o ser humano é o conhecimento.
Até aquelas pessoas, eu já não tenho idade, eu já não vou aprender, eu já não mudo. Ensinem-lhes qualquer coisa nova e elas parecem garotos. Até os olhinhos viram. Porque Deus criou-nos com a capacidade de aprender sempre, 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 e de insatisfação. É que nós queremos sempre mais. Tanto quando é para pedir, até para o Euromilhões e tudo, não é? Nós primeiro queremos isto, depois assim temos isto, queremos aquilo, depois quando temos aquilo, queremos mais qualquer coisa, porque há o risco da insaciedade em nós. Então nós somos sempre impelidos à mudança, à transformação, sempre para melhor. Porque é uma bênção. É muito giro estudarmos sobre a vida, sobre nós, estudar espiritismo, é muito gratificante. Mas leva tempo, leva investimento. Sim, obrigado. Queres ver aqui o que é que eles disseram? Devem ter dito mal. Se alguém disse alguma coisa. Devem ter dito mal. Vamos ver se temos aqui alguma questão. Pois, normalmente nós tivemos aqui a nossa querida Isabela. Olá, amiga. E ela diz: boa tarde, não consigo ouvir a sério. A Carminda Patrício pôs-nos aqui uns miminhos, Ora, vou aqui exibir. Olha, a Isabel Baltazar diz que não consegue ouvir. Deus queira que tenha sido qualquer coisa no seu computador. A Carminda Patrício põe-nos aqui umas florzinhas, pronto. E não temos aqui questões. Não temos aqui questões. Vamos nós ouvir Para ver se ficou. Tens que me dar o site. Está bem. Naqueles folhetos está lá. Mas também podemos falar então, sobre agora, isso sem se problema. tu terminares a transmissão, não é? Termina, agora vamos despedir, mas vais fazer a prece de encerramento. Não pode queres fazer ser? tu? Pronto. Estão a ver como é que se Eu faz. faço esse convite, está bem. Estão a ver como é que se faz. Primeiro chama-se por causa disto e por causa daquilo. É meiguinho? É assim. Ok, olha, nós não sabemos se lá em casa há som ou se não há som. Se lá em casa não houver som, eu vou já dizer que foi uma prece muito linda, muito forte e muito boa, com muita cura. Mas vamos neste ambiente de alegria, de simplicidade, como faziam os primeiros cristãos, em amizade, falando uns com os outros, encontrando-se na qualidade de aprendizes da vida, neste caso, aprendizes do Senhor com quem caminhavam. Vamos ligar-nos ao Mestre Jesus, que nos abençoa e acompanha, principalmente nestes momentos, porque aqui nos encontramos reunidos em seu nome. E vamos pedir-te, Mestre, que as tuas bênçãos de luz nos envolvam a todos, aqui, neste espaço de templo, de santuário, que são as casas espíritas, mas também nos nossos lares, onde se encontram os restantes que em qualquer fase irão ver esta palestra. Que nesse momento em que se ligarem recebam as bênçãos de luz que tu, irmão maior, nos envias, nos envolves na tua paz, no amor, na cura, na orientação benfazeja, cada vez mais vívida, cada vez mais consciente em nós. À medida que estudamos, que nos abrimos, mais recebemos. Abençoa-nos, pois, Mestre, a que nós próprios consigamos conquistar todas estas transformações a que somos chamados a trilhar neste caminho contigo. Que o nosso caminhar seja cada vez mais luz de entendimento, luz de transformação, luz de conquista. E que de tantos convites que nos tens feito para, contigo, trabalharmos na obra do Pai, que seja agora a tomada de consciência em cada um de nós, do arregaçar as mangas e de aceitarmos finalmente abraçar esse convite. Que sejamos dignos de ti, que sejamos dignos
de todas as bênçãos de luz que do alto nos envolvem, nos enviam e nos orientam. Que tenhamos a capacidade de auxiliar todos aqueles com os quais nos cruzamos e que, como falávamos há pouco, nada é por acaso. Que saibamos identificar em cada momento a oportunidade e em cada dificuldade a descoberta da superação e da transformação para melhor. Agradecemos, pois, por todos estes momentos singelos, mas profundos de auxílio que nos são dados desta forma. E pedimos que haja paz no coração do homem, pedimos que haja cessação dos conflitos, das guerras, que restem somente os conflitos que levem à transformação para melhor. Pedimos amparo e auxílio para todos aqueles que carecem de água, de comida, de abrigo, de dignidade e de uma família amorosa que os oriente e proteja. Agradecemos ao nosso Criador pela oportunidade de caminharmos em conjunto, aparando-nos uns aos outros nos diferentes planos da vida. E agradecemos, acima de tudo, Pai Criador, pela vida e pelo planeta que agora nos acolhe. Que consigamos, em conjunto, alcançar a regeneração. Muito obrigada. Então, para a semana a mais, é sempre diferente na Casa Espírita. Foi água, Fernando? Foi água que tiveste a beber? Foi que me deram cá. Foi? Então, é sempre diferente na Casa Espírita. Para a semana a mais. E já sabem, procurem as Casas Espíritas junto de vós. E abram-se ao estudo. Principalmente ao estudo. Até para a semana.